Olá, meus amores, tudo bom com vocês? Bom, a gente está chegando a mais uma reta final de mais um bimestre e segue aí mais uma aula. E sempre lembrando vocês, assistam com bastante atenção, anotem no caderno de vocês os pontos que vocês acham mais importantes, a parte que está escrita no vídeo, é bom vocês terem anotado no caderno de vocês. Façam os exercícios e, em caso de dúvidas, não deixe de me procurar. Acompanhem as aulas pelo WhatsApp. E é isso, então vamos ao vídeo de hoje. A questão judaico-palestina, capítulo 20. Na aula de hoje, nós vamos estudar um conflito que acontece logo depois da Segunda Guerra Mundial e ele ainda não foi resolvido. É um conflito que existe até os dias de hoje. Bom, então o que é essa questão judaico-palestina? É a disputa entre judeus, com o Estado de Israel, e os árabes, com a Palestina, pela posse daquele território. Quais são as questões importantes que permeiam essa situação? É uma região que tem uma grande presença de petróleo, grande armamento bélico e tem uma forte influência cultural e religiosa. Um exemplo disso é Jerusalém. Jerusalém é um território que é sagrado para os judeus, para os cristãos e para os muçulmanos. Então, três religiões bastante diferentes que têm o mesmo lugar como território sagrado. Então, só aí já dá bastante conflito. Bom, vamos entender a origem desse conflito. Lá no início, a Palestina, esse território que vocês estão vendo aí no mapinha, em amarelo, no princípio era um território dos judeus. E aí eu estou falando de um período lá de 930 a.C., muito tempo atrás. Então, é um território onde vivia o povo hebreu, povo da Bíblia. A história diz que Deus prometeu um território para o seu povo, que era Canaã, que é a Palestina dos dias de hoje. Então, os judeus habitaram aquela região, mas tiveram muito conflito com os povos vizinhos, então foram dominados, foram expulsos em um primeiro momento da Palestina e pelos babilônicos, depois voltaram, depois foram expulsos novamente pelos romanos. Então a gente tem aí a última diáspora, o último momento de expulsão, que a gente chama de a diáspora judaica. Estou falando de 70 depois de Cristo. Então, nesse momento que os romanos dominaram, expulsaram os judeus do seu território e eles ficaram espalhados pelo mundo. Por 18 séculos, a Palestina passa a ser ocupada por diversos povos, como os árabes, e o povo judeu fica espalhado pelo mundo sem território. Século XIX, o que acontece? A partir do século XIX, há um movimento chamado sionismo, que é um movimento que busca o retorno dos judeus à Palestina, à sua terra sagrada, né? E a criação de um Estado baseado na cultura religiosa e judaica. Então, no século XX já tem essa ideia de criar um Estado judeu e um retorno desses judeus ao seu território. E no século XX, o que acontece? Século XX, início do século XX, a Palestina está sob o domínio da Inglaterra, é território da Inglaterra, e a maior parte da população é composta por árabes. E aí, em 1917, acontece a Declaração de Balfour, que é um documento que a Inglaterra faz, onde ela declara está interessada, está pensando em criar um Estado judeu. Isso acontece em 1917, mas não é feita muita coisa depois desse documento, não. Fica só na ideia. Bom, acontece a Segunda Guerra Mundial, que tem a política nazista de perseguição aos judeus, o Holocausto, que mata milhares de judeus, o mundo toma conhecimento do horror que era essa política. E aí, com uma forma de tentar reparar esses danos causados ao povo judeu, em 1948, a ONU cria o Estado de Israel, cria um território para os judeus. Então, e aonde que é esse território? A Palestina. Então, a Palestina vai ser dividida em dois estados, um judeu e um outro árabe. Então, olhando esse mapa aí, esse mapa é da Palestina antes da criação do Estado de Israel. Então, se vocês olharem aí, essa parte em amarelo era composta pelos árabes. E esses pedacinhos laranjas era a presença de judeus. Então, se vocês verem, a grande maioria era de árabe. Tinha um ou dois judeus ali.
Com a criação do Estado de Israel, a gente tem a divisão. Essa parte amarela é a Palestina, é a parte árabe. E a parte laranjinha é o Estado de Israel, é a parte dos judeus. Então, se vocês olharem, os árabes que já estavam ali ficam com o seu território bem reduzido. A maior parte fica para o povo judeu. Agora pensem comigo, como os árabes vão se sentir com essa divisão do território? Porque ninguém parou para perguntar para eles o que eles achavam disso. A ONU simplesmente criou o Estado de Israel sem consultar a Palestina. Então, o que os árabes pensavam sobre isso? E aí surge o conflito, aí está o problema. Porque os palestinos não concordam com a criação do Estado, nem concordaram, nem até os dias de hoje, concordam com a criação do Estado de Israel e passaram a promover uma guerra contra Israel. E aí acontece a primeira guerra árabe-israelense, ainda em 1948. E é a guerra entre a Palestina e Israel vai vencer essa disputa. Aliás, Israel vai vencer todas as disputas que acontecem. E aí, nessa primeira guerra, Israel vai vencer e vai anexar mais territórios. Então, o estado que já tinha um território grande vai ficar maior ainda com essa anexação. Milhares de palestinos vão ter que abandonar a região, ou porque são expulsos pelos israelitas, ou pelos israelenses, desculpa, ou porque eles veem que ali naquela região, uma região de guerra, eles não vão poder ficar. Eles acabam se espalhando pelo mundo porque também não encontram abrigo nos países vizinhos. Nesse momento também, Israel vai criar a lei do retorno. O que é isso? Israel abre suas fronteiras para qualquer judeu que queira morar no seu território. Então, qualquer judeu que queira retornar ao seu território pode vir, que a gente está aceitando de boa. Bom, Israel vai ficar com apoio da ONU e conta também com apoio forte dos Estados Unidos. Claro que rola um interesse por trás disso. Estados Unidos está de olho no petróleo que tem na região de Israel e principalmente também nas armas bélicas de Israel. A Palestina cria a OLP, que é a Organização para a Libertação da Palestina, isso em 1964. O que é isso? É um grupo de palestinos com o objetivo de conter o avanço judaico e criar um Estado palestino. E a OLP vai contar com a direção, com o governo desse senhor, Yasser Arafat, que durante muito tempo vai controlar as operações da OLP. Ele vai sempre tentar uma abordagem diplomática, tentar resolver na base da diplomacia. Bom, apesar da questão diplomática do Yasser Arafat, conflitos vão acontecer, conflitos armados muito fortes e violentos vão acontecer, como, por exemplo, a Guerra dos 6 Dias, em 1967. É uma guerra entre os dois estados, Israel e Palestina, onde Israel vai vencer, conquistando os territórios palestinos, como faixa de Gaza, a Península do Sinai, Cisjordânia e as colinas de Golã. Então é uma guerra que acontece durante 6 dias, Israel vence e ainda anexa mais territórios ainda. Em 1973, acontece a Guerra do Yom Kippur. O que é essa guerra? Yom Kippur é um feriado religioso, é um feriado judaico, é o dia do perdão, é um dos feriados mais importantes para os judeus, e justamente nesse dia os palestinos armam um ataque contra Israel. Então isso enfurece o exército de Israel, e aí acontece essa guerra, e mais uma vez Israel ganha essa guerra. E a partir da década de 80 começa a surgir, os palestinos criam um grupo chamado Intifada. O que era a Intifada? Eram jovens palestinos que enfrentavam o exército israelense com pedradas, isso mesmo. Enquanto o Israel vinha com armas mais poderosas, os jovens mesmo, da própria população, não eram militares, a própria população ia enfrentar com pedras. Então, essa coisa da intifada, ela fica muito simbólica porque mostra a própria população indignada, que já não aguenta mais aquela situação, e ela mesma tenta resolver essa situação. Então, aqui a gente tem uma charge, né, de uma mão segurando uma pedra, que é a intifada, com as cores
da Palestina. E a gente tem uma outra charge que critica muito essa situação. E aí a gente tem um soldado israelense, a gente vê pela bandeira no peito dele, com todo um arsenal de guerra, com mísseis, tanques, navios, com toda uma estrutura de guerra, apontando e acusando um jovem com a pedra na mão de ser o grande agressor. E aí a gente se questiona, né? Quem na verdade é esse grande opressor, grande agressor? Bom, e a solução desse conflito? Será que existe? Então, em 1993 acontece um acordo, o chamado Acordo de Oslo. É um tratado assinado por Israel e Palestina, concordando dar certa autonomia administrativa para territórios como a faixa de Gaza e a Cisjordânia, ou seja, essas regiões vão ser independentes, elas não vão ter o controle nem de Israel nem da Palestina. E também eles se comprometem a manter uma postura de paz. Porém, nenhum dos dois consegue manter a palavra do acordo de paz, porque os dois têm posturas radicais. Então, um age de uma forma radical, o outro vai revidar. Então, até os dias de hoje, essa postura de paz ela não acontece. É criado o Muro da Cisjordânia por Israel. O Israel resolve construir, a partir de 2002, um muro para separar Israel da Palestina. Esse muro ainda está em construção, ele não foi finalizado. E ele é motivo de grande polêmica, tanto dentro desses territórios como internacionalmente. Ele gera polêmica, por quê? Israel justifica a criação desse muro como uma forma de oferecer segurança aos judeus. Mas especula-se que assim, tem outras motivações. Por exemplo, com essa criação de muro, ele invade um pouco o território palestino. Então, assim, há uma invasão do território palestino, encurrala os palestinos, eles ficam isolados e, além disso, acaba pegando áreas de água. E temos que lembrar que Israel é uma região de bastante escassez de água. Então, a partir do momento que ele cria muros e pega uma região de água, deixa os palestinos sem água e tira vantagem disso. Sendo isso ou não, o que a gente pode dizer que essa construção de muro, ao invés de minimizar os conflitos, ele intensifica mais ainda. Então aqui vocês podem ver uma imagem desse muro que divide essas regiões. E aqui nós temos um mapa entre essa área em verde é o território da Palestina, a área em branco é o território de Israel e o muro, esse risco vermelho aí. E aí vocês podem perceber como os palestinos ficam encurralados e isolados, né, com a criação desse muro. Bom, analisando por um todo, como é que foi esse processo da criação do Estado de Israel? Então, a gente tem aqui, no ano de 46, antes da criação do Estado de Israel, a Palestina aí como um todo formada por árabes. Quando cria o Estado de Israel, 47, 48, a Palestina perde grande parte do seu território, a maior parte fica para Israel, e aí com o tempo ela vai perdendo mais territórios ainda, porque Israel vai vencendo vários conflitos e anexando mais território. E o que a gente tem mais próximo de hoje é essa região, Palestina estando cercada com essa construção desse muro e bem reduzida sua quantidade territorial. Como é que está essa situação hoje, século XXI? Não há previsão de fim de conflito, porque Israel não demonstra interesse em ceder, e a Palestina não tem apoio da comunidade internacional, passa a adotar ações armadas, principalmente após a morte de Yasser Arafat, que era muito voltado para questões diplomáticas. Quando ele morre, não tem mais essa pegada diplomática, assim, era ele que forçava a barra para ter acordos diplomáticos. Com ele fora da jogada porque está morto, as ideias mais violentas e radicais tomam maior parte e eles percebem, acordo diplomático não está surtindo efeito, vamos partir para o radicalismo, para a violência. Então, como Israel não quer ceder, Palestina também não quer ceder, até os dias de hoje, esse conflito não chegou ao fim. Vocês vão fazer os exercícios agora do livro, da página 52 e 53,
Vamos fazer apenas os conceituais do 1 ao 5. Então é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham entendido a aula. Façam os exercícios agora que foram indicados no vídeo. E eu espero vocês na próxima. Se cuidem, fiquem com Deus e até a próxima.